Podcast. E hoje o bate-papo é sobre uma ferramenta que pode revolucionar a sua comunicação, que é a oratória. E você fica aí se perguntando como tornar a minha comunicação mais magnética e me destacar em 2025. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a melhor pessoa para falar sobre isso, que é o Rodrigo Fernandes, Maravilha. Professor de oratória digital, especialista em ajudar pessoas a se expressarem com impacto. Seja Maravilha. muito bem-vindo, Rodrigo. Fico feliz pelo convite, agradeço, parabenizo também pelo projeto aí de vocês, tá? É muito legal essa ideia do Clipcast, proporcionar essa experiência para pessoas que têm gerado transformações. Sim. Então, estou aqui para agregar, vamos nessa, vamos começar. Maravilha. Então vamos começar já direto, né? Eu Vamos queria lá. que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chegou, como é que você... Tem quantas 5 horas de podcast aí, chefe? Vamos resumir um pouquinho. Vamos lá. Mas como é que você chegou até se especializar em oratória? Legal. Vamos lá. Eu nasci no interior da Bahia, Nazaré das Farinhas, então já tenho essa essência aí de interior, né? Uhum. E quando eu me entendi como gente, assim, como pessoa, minha família, ela me direcionava por um caminho, que era o caminho que eu acredito que a maioria das pessoas conhece, que é de ir para a escola, de tirar boas notas, depois ir para a faculdade, Uhum. depois procurar um emprego, e dessa forma eu acreditava que era meu caminho. Sim. Chegou até no momento que eu percebi que não fazia tanto sentido assim, sempre fui muito questionador. Uhum. E minha família sempre me entregou tudo que eu precisava, sempre trabalhou para poder oferecer o melhor para mim, desde o meu ensino até a minha alimentação, mas não vivíamos naquele viés de abundância, né? A gente não Sim. tinha aquela abundância, então Aquela sempre vida simples de interior, né? simples, tal. Já estava aqui em Salvador, na verdade. Mas eu sempre desejei algo mais, e aí com 15 anos eu comecei a trabalhar. Então eu costumo dizer que a minha primeira experiência com comunicação foi 15 anos. Eu comecei a panfletar na rua. Ah, que legal. Já panfletou? Já panfletei. Todo mundo. Você panfletou já também? Acho que todo mundo já panfletou, né? Então comecei a panfletar, ou seja, fazer comunicação para uma empresa, né? Então quando eu ganhei aqueles primeiros R$ 20 por ter panfletado o dia todo, eu falei, caramba, já consigo sair com os meus amigos, já consigo ir no cinema, já consigo fazer algumas coisas por conta própria, maravilha. Eu não quero outra coisa, eu quero trabalhar. E comecei a fazer esses trabalhos de freelancer, né, panfletando, e aparecia uma coisa, aparecia outra coisa. E aí com 17 anos eu tive a primeira oportunidade de emprego. Eu fui trabalhar na empresa do pai da minha afilhada, do meu tio. E era para ser telemarketing ativo e receptivo em uma empresa de purificador de água. Sim. Então meu trabalho era ficar ligando para as pessoas para trocar o filtro do purificador de água dela e vender esse serviço. Uhum. E a partir dali eu comecei a destravar. Eu lembro que a primeira vez que eu fazia uma ligação, foi péssimo, foi super desconfortável. Então, o campo de batalha, eu costumo dizer que foi que desenvolveu essa habilidade em mim, como eu te falei aqui no início. E a partir daí eu comecei a trabalhar com esse viés de me comunicar no lado comercial também. O tempo foi passando, com 20 anos eu tive a oportunidade de empreender, ou seja, há 10 anos atrás, então em 2015, eu comecei a empreender. Então o empreendedorismo há 10 anos atrás não era nada, não era ventilado, não era nada. Tava começando, então de certa forma eu fui impactado negativamente, né, porque as pessoas ao meu redor não entendiam, minha família não entendia, meus amigos não entendiam. Tinha aquele estigma, eu não tinha referência de empreendedorismo na minha casa, não tinha referência de empreendedorismo dos meus amigos, então eu estava fazendo algo ali em prol de um sonho, de um desejo, mas o apoio em si, de acreditar naquilo, não tinha de ninguém. Sim. Né? Tinha de mim mesmo. E assim eu fui forjado, né, com essa crença em mim, de acreditar em mim, de fazer acontecer, independente das circunstâncias. Então o empreendedorismo, ele me trouxe essa capacidade de seguir em frente e desenvolver ainda mais essa minha habilidade de me comunicar. Então, eu acredito que empreender é um caminho que hoje não existe mais a questão de opção. É uma questão de necessidade. Se você não empreender hoje, você carta fora do baralho. E há 10 anos atrás, poucas pessoas tinham essa visão. Só que eu quebrei, né? No primeiro ano eu quebrei. Pum, aí aquela coisa, se frustra, tal, volta, vai, não sei o quê. Falou, gente, volta realmente, do jogo.
tava errado mesmo, cara, sabe como é, né, não sei o quê. Meu tio, tem de novo aí aquele trabalho, e voltei pro mercado tradicional, só que aqui eu brinco também com as pessoas. Quando você começa a empreender, você é picado por um mosquito. Verdade. E aí, por mais que você volte pro mercado tradicional, a sua mente, ela não consegue mais atuar de determinadas formas. Você não pensa mais como Não CLT. pensa mais como CLT, né? Então, eu fiquei quase um ano de volta lá no mercado tradicional e aí recebi uma outra proposta para poder empreender. Em paralelo a isso, nesse meio tempo também, minha família me forçando a estudar, então, por conta de todo esse movimento profissional, eu estudei até a 8ª série, né? Não tenho um ensino médio completo. Na verdade, eu completei o meu ensino médio através de supletivo para poder entrar no vestibular. Sim. E aí vem outra história curiosa, eu fiz vestibular em todas as faculdades que você imaginar de Salvador, passei em todas. Então eu falei, caramba, eu nem estudei, sou tão bom assim, né? Eu falei, não, é mais interessante a faculdade ter você lá dentro do que você ter uma faculdade, Exato. A verdade é essa. Exato. Então, nada contra a faculdade, tá? Por favor. Inclusive, vou fazer agora, né? Nesse ano, muito provavelmente. É uma faculdade de psicologia. Uhum. E quando eu cheguei, aí passei, escolhi fazer fisioterapia, eu ia ser fisioterapeuta. No primeiro dia de aula eu brochei, desisti. Aí Sim. cancelei, tranquei a matrícula e recebi um convite para empreender. E aí foi em 2017, quando eu tive a oportunidade de empreender junto a uma das maiores varejistas do Brasil, que é a Polishop. E a minha vida mudou, porque eu comecei a me capacitar com grandes empresários, até uma visão de fora de grandes empresários, e isso fez com que eu amadurecesse, desenvolvesse a minha mentalidade, tivesse acesso à leitura, Sim. a bons livros, a bons treinamentos, a bons mentores, investi muita grana em congressos, seminários, treinamentos, pude me lapidar através da minha mentalidade, da minha postura, da minha comunicação, do meu viés comercial, comecei a crescer no negócio, comecei a ganhar resultado a nível nacional, comecei a sofri uma traição pelo meu grande mentor na época, meu negócio foi pro zero, tudo desmoronou, tive depressão, fui trabalhar como servente de encanador, fui rodar Uber, aí vem a história, né? Isso para chegar em oratória, né? Que você perguntou. Então, aí nesse meio tempo todo chega a pandemia e por já ser uma pessoa ali treinada no campo de batalha, decidi fazer lives no Instagram, decidi fazer algumas coisas, mas sem nenhuma estratégia comercial por trás, mas aquelas lives que eu fiz convidando profissionais para falar da experiência da pandemia também foi me dando a oportunidade de me capacitar no âmbito digital, né? A construir o hábito de falar aqui, né? De abrir uma live, de falar com pessoas, de gravar stories. Então, desde 2020 que eu faço isso com frequência. Só que por não ter resultado financeiro, isso vai ficando para trás, né? Eu não sabia que existia vender no digital, sabe? Você fazer lançamento, você estratégias de marketing, eu não sabia de nada disso. E aí, até que um belo dia, eu descrente de tudo, rodando Uber assim, com crise de ansiedade, pânico, um conhecido meu falou assim, cara, por que você não estuda tráfego pago? Sim. Aí eu falei, caramba, tráfego pago, o que é isso? Isso é 2021. Ele, cara, tráfego pago, sabe quando você pesquisa uma coisa na internet, água, e aí começa a aparecer propaganda de água pra você? Eu falei, sim, eu achava que era, sei lá, adivinhação, conspiração, né, sei lá. Não, cara, é um profissional que faz isso, ele pega o interesse da pessoa, conecta com a empresa que tem aquele produto que ela tem interesse, e dessa forma a venda acontece, e você consegue vender esse serviço para as empresas. Eu falei, caramba, sério, eu vou pesquisar. Ele pesquisa lá, Pedro Sobral. Eu dei sorte de cair no período de lançamento de Pedro Sobral. Sim. E aí, a história é longa mesmo. E aí, mas é rápido também. Aí, Pedro Sobral, aquela coisa toda, eu tava morando na época num kitnet, lá na Pedra do Sal, lá em Itapuã, cara, ganhando auxílio emergencial. E, sabe, numa situação bem, passando fome mesmo. E liguei pra minha mãe, posso ir na sua casa pra poder eu assistir um curso que, pô, vai mudar minha vida. Ela, pô, lá vem Rodrigo de novo com essas coisas. Claro, meu filho, eu te amo, vem pra cá. Cheguei na casa de minha mãe, liguei a televisão, peguei o caderninho, um cafezinho, falei, minha vida vai mudar agora, meu Deus. É agora que minha vida vai mudar. Aí, Pedro Sobral, 4.000 pessoas ao vivo, falou assim, gente, é o seguinte, antes de começar a capacitação aqui dos anúncios online, eu quero dizer pra vocês que a grande dificuldade dos gestores de tráfego iniciante não é subir os anúncios, fazer as campanhas. É prospectar o primeiro cliente. Ele falou isso, minha mente, pum, virou. Falei, sério, cara, o que eu fiz a minha vida toda, a dificuldade da galera, show de bola, chegou minha hora, faz sentido. As pessoas ainda estão conhecendo, não conhecia, então as empresas precisam vender no online, elas não sabem como, não sabem que tem esse serviço. Se eu bater na porta, oferecer, eu vou vender, foi isso que eu fiz. Aí criei uma agência, a Veleiro Digital, comecei a vender serviço de tráfego pago e social media.
Primeiro Pix cai na minha conta, R$ 750. Eu falei, maravilha, isso funciona. 6 meses depois, me reencontrei com um amigo de infância que estava com um projeto em Lauro de Freitas de uma televisão que estava parada por conta da pandemia, querendo digitalizar e não sabia como. Fiz um projeto para ele, me tornei sócio da TV, criei um grupo de comunicação que eu cuidei de todo o posicionamento digital, mudei logomarca, mudei todo o brand, a comunicação digital da televisão. Com esse trabalho, em outubro de 2021, em dezembro de 2021, eu recebi um prêmio de destaque da comunicação na região metropolitana pelo trabalho que foi feito. Em 2022, a marca pessoal começou a crescer, porque eu me conectava com pessoas da Band, da SBT e tal, que chegava na mesa assim para conversar com a gente na TV. Pô, o que é que vocês têm feito e tal? Pô, Rodrigo, que incrível. Cara, poxa, conta aí. Você é formado em jornalismo? Você é formado... Não, cara, que é isso? Até tava assim, cara, que é isso? Tá, então vim para cá pro meu projeto. Então minha imagem começou a ser vinculada à comunicação a partir daí, porque eu percebi que no mercado, só quem era associado a profissional de comunicação eram pessoas que trabalhavam em rádio e TV. Então a minha imagem vinculou a comunicação. Aí vendi minha primeira consultoria de comunicação digital, R$ 97. Falei, caramba, pagaram para poder tomar um café comigo. Sim. Maravilha, é nisso que eu vou entrar. Pedi para sair da televisão, comecei a focar na minha marca pessoal. Em 2022, comecei a fazer evento presencial em Salvador. Isso já me trouxe mais autoridade. Claro. Quando foi em 2020, início de 2023, eu tive uma grande crise existencial. E em uma conversa com Deus, ele falou, você tá assim porque você foi pro palco, você sabe que esse é seu caminho e você deixou de ir pro palco. Volte pro palco que você vai crescer. E aí, em março de 2023, eu idealizei um movimento em Salvador chamado Digitalizae. Fiz 3 edições do Digitalizae, onde eu utilizei uma estratégia de autoridade transferida, que é o que vocês estão fazendo, trazendo pessoas relevantes para poder potencializar o negócio de vocês. Sim. Eu trazia palestrantes convidados que tinham relevância e automaticamente, por eu estar segurando o microfone junto com aquelas pessoas, a minha relevância aumentava também. Então, minha imagem começou a crescer em Salvador, só que não tinha nada meu ainda. O Rodrigo Fernandes associado ao quê? Aí fiquei naquela buscando. Quando foi em junho do ano passado, eu decidi criar o meu primeiro treinamento de oratória, o Oratória Digital. A primeira turma que eu fiz para 10 pessoas, no valor de 200 e alguma coisa. E aí investi no ensaio, numa fotógrafa que fez as fotos. Postei no Instagram abrindo a segunda turma. Só que nesse meio tempo o Sebrae me procurou. Aí levou meu treinamento para dentro do Sebrae. Aí fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turmas em Salvador desse treinamento. Fiz 3 turmas no Rio de Janeiro desse treinamento. Aí foi um caminho sem volta. A minha imagem começou a ser vinculada à oratória. Ou seja, eu tenho basicamente 1 ano e 6 meses apenas que eu me posiciono enquanto professor, treinador e mentor de oratória digital. Então, pouco tempo, né? Mas a trajetória é longa. E a gente estava conversando antes da gente começar, né? Justamente perguntando a você como é que você chegou até esse ponto da oratória. Você falou uma coisa que é muito interessante. Que a oratória é um dom que é para todos. A oratória é um dom, claro. Né? Todos nós nascemos comunicadores. Então fica aí você com essa informação. Eu, você, todo mundo, nós nascemos comunicadores. Comunicação é um dom que você também tem. O que acontece é que ao longo da sua trajetória, essa habilidade vai sendo atrofiada, você não desenvolve, aí você chega na fase adulta, agora você está travada, não pode, tem que destravar. Por isso que eu me posiciono no seguinte, eu não ensino oratória. Eu não ensino oratória. Eu vivo a oratória. E por viver a oratória todos os dias, eu transbordo em pessoas que estão buscando desenvolver essa habilidade. Sim. Porque que ousadia dizer que eu te ensino oratória. Você já nasceu com essa habilidade, como é que eu vou te ensinar algo que você já tem desde nascença? Sim. Então, não ensino oratória, eu vivo a oratória. Então, a oratória não é algo que você aprende, é algo que você desenvolve. É claro que você vai pegar técnicas, você vai pegar ferramentas, o seu campo de batalha vai te desenvolver nesse lugar. Mas essa é a palavra, é desenvolvimento. Ou seja, já está dentro de você. Basta fazer isso aflorar, fazer isso crescer. Maravilha. E como é que a gente pode, então, porque o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo um momento que todo mundo quer se conectar, né? Perfeito. Digitalmente. Mas a gente quer conectar com pessoas. Perfeito. Apesar da inteligência artificial e tudo mais. Mas as pessoas continuam querendo se conectar com pessoas. Como é que a gente consegue desenvolver esse dom que todo mundo já tem? Que é a oratória, mas como é que a gente consegue desenvolver isso na ferramenta digital, no ambiente digital? Maravilha. Eu costumo dizer que nós estamos na era dos comunicadores, né? Sim. Aquela pessoa que não se comunicar, ela vira carta fora do baralho. Então, o profissional autônomo liberal, o empresário que não entender isso, ele vai perder para pessoas com menos conhecimento e experiência do que ele. Sim. Isso é uma pena. Eu sei que muitas pessoas sentem raiva, muitas pessoas se sentem inferiores por conta disso, porque
concorrentes com menos capacidade ganhando mais dinheiro. Mas aquelas pessoas que têm menos capacidade desenvolveu a principal capacidade, que é a capacidade de se comunicar. É o que está acontecendo agora, né? Exatamente. Então, a melhor forma hoje da gente desenvolver a nossa comunicação digital é estando na comunicação digital. Sim. Então, nunca foi tão simples nós treinarmos a nossa comunicação. Porque é só você pegar o seu celular, ligar a câmera e falar. Ah, mas tá feio. Aí é uma questão que tem que tratar em terapia. Porque são crenças limitantes. Tá feio comparado ao quê? O que é o belo? O que é o perfeito? O que é o certo? O que é o errado? Então isso não existe. Então crenças limitantes, porque nós não fomos treinados a estar nesse lugar de exposição. Então, por exemplo, Sim. seus pais pegaram você quando era criança e colocaram na frente de uma TV. Ou seja, consumindo conteúdo. Isso. Em nenhum momento você foi estimulado a produzir conteúdo. Sim. Mas a consumir conteúdo. Aí chega nesse momento agora que você tem a oportunidade de produzir conteúdo, você não produz por quê? Porque você não tem um hábito de produzir. Então o processo de você construir uma comunicação digital começa em você implementar o hábito de produzir. Ou seja, a ferramenta que você tem para consumir, que você passa a maior parte do seu tempo consumindo, você também pode produzir. É só você criar esse hábito. Então, a fazer lives, fazer stories, você responder as pessoas em vídeo, responder as pessoas por áudio, você utilizar o seu Instagram para poder divulgar o seu trabalho, você utilizar o seu WhatsApp para poder se comunicar de maneira profissional com as pessoas, você entender que as ferramentas não servem apenas para consumo, mas também para te beneficiar, vai fazer você ter melhores resultados do que quem não está utilizando isso. Claro. Essa é a questão. Então hoje a gente precisa de muito pouco para poder se desenvolver. Imagina antigamente, para você ser um bom orador, você ia ter que procurar teatro, centros de praças, ir para as praças, centros de treinamentos em lugares distantes. Auditório. Hoje, por isso que eu costumo dizer que nesse movimento eu acabei criando um conceito chamado conceito da nova oratória, o nome da minha escola, que é a primeira escola de oratória digital do Brasil. Então, dentro desse conceito da escola nova oratória, diz que em um mundo cada vez mais digital exige da gente uma nova forma de se comunicar, uma nova oratória, oratória digital. Então, hoje, enquanto profissional, se você não desenvolve essa perspectiva da nova oratória, é a mesma coisa de você querer assistir um filme e na casa de fita cassete colocar uma fita. Você quer escutar uma música, você ir atrás de uma loja de CD ou de DVD para poder comprar o CD daquele artista favorito. Sim. Sendo que você hoje tem um Netflix, você tem um Spotify. Então, como é que está a sua comunicação profissional? É de Netflix ou de fita cassete? É de Spotify ou de CD e DVD? Então o que é que a gente precisa entender? A nova oratória é democrática. Ela faz com que qualquer pessoa, aonde ela estiver, tendo um celular conectado à internet, possa levar a sua mensagem, coisa que antigamente não era possível. Aí você tem vários exemplos, né? Sim. Você tem Carlinhos Maia, você tem Luva de Pedreiro, você tem fulano, você tem Beltrano, pessoas semi-analfabetas, tendo um alcance e um resultado profissional e financeiro maior do que advogados, arquitetos, médicos, engenheiros. Ai, meu Deus, mas você quer aceita, que dói menos. Busca se capacitar, tem humildade para entender esse novo cenário. Porque o dono da casa de fita cassete, que não se atualizou para os streams, está chorando até agora, quebrou. Eu acho que a grande questão é que eu sou um pouco dessa geração que passou essa transformação digital, né? Quando eu era criança não tinha internet, não existia internet. E a gente teve que passar por isso. O jogo mudou, né? Mudou. Então, pra gente que passou por esse momento, e eu vejo, a gente recebe aqui alguns clientes que passam um pouco por isso, tem essa dificuldade, o pessoal, né, hoje é chamado de milênio e tudo mais, tem essa dificuldade, às vezes, de se colocar, porque não faz parte daquilo que a gente tinha concebido, né? A gente não foi ensinado a fazer isso, né? É novo. Porque o jogo pra gente era como você estava falando. É ir pra escola, se dar bem na escola, passar na faculdade, depois você vai conseguir um emprego. Hoje, ter uma faculdade não é mais garantia de emprego de ninguém. Nem, às vezes, nem uma pós-graduação. E vai sempre mudar. O jogo mudou, então vai continuar mudando. Soa para as pessoas muito injusto, né? Uhum. Mas mudou e faz parte. A vida muda, a gente precisa se daqui a 10 adaptar. anos, daqui a 5 anos vai mudar de novo, daqui a 10 anos vai mudar de novo. Porque as ferramentas sempre vão mudar. Não era Instagram, era Facebook, era Orkut. Não era WhatsApp, era MSN. Não era MSN, era cartas. Não era cartas, era fumaça. Você se comunicava através de fumaça. Então, as ferramentas de comunicação elas vão sempre mudar, mas os princípios não. Exatamente. E se você domina os princípios da comunicação, você ganha qualquer jogo. E o que você acha que é o fundamental dentro desses princípios da comunicação para a gente poder aplicar
Legal. dentro do digital. É o que eu sempre trago nas minhas mentorias. Hoje, um dos grandes produtos da Escola Nova Oratória é o programa de mentoria, onde eu acompanho de perto, de forma individual, profissional e empresária, para capacitar justamente esses princípios da comunicação. Porque seja lá onde for o cenário que você vai se comunicar, então tem muitos alunos que querem fazer palestras, treinamentos, ou que querem se posicionar no digital. Independente de onde você vai se posicionar, é importante entender que os princípios, eles são os mesmos. Sim. A base, ela é a mesma. E todo princípio de comunicação, ela é separada basicamente em 3 partes: emissor, mensagem e receptor. Então, quando eu me tornei sócio da TV, eu pude perceber isso de perto. O grande sucesso da televisão não está dentro do conteúdo que ela produz, mas está dentro do conteúdo que ela produz de maneira intencional e estratégica para aquele público-alvo. Ou seja, mais importante do que o emissor, do que a emissora Globo, mais importante do que a mensagem da Globo, as novelas, os programas, é o receptor, é o público-alvo. Então, quando você entende que você, nesse contexto agora, eu sou o emissor, eu estou com a mensagem e você é a receptora. Quando eu estou em um espaço onde eu preciso transmitir a minha autoridade, eu preciso construir uma relevância com você, eu quero vender para você, mais importante do que eu, enquanto emissor, a minha mensagem é eu entender sobre você, as suas dores, os seus desejos. Então, a coisa básica dentro de um processo de comunicação é você ter clareza do alvo. A maioria das pessoas não tem clareza do alvo. Verdade. Qual é o alvo? Então, quando você tem clareza do alvo, fica muito simples de você entregar a sua mensagem e fica muito simples de você, enquanto emissor, ter autoridade naquilo, porque você tem clareza no alvo. Entende? Então, quando eu estava lá na televisão, eu percebi o seguinte: caramba, a Globo, ela não passa Ana Maria Braga de segunda a sexta, 10 horas da manhã, porque ela quer passar. Porque ela acha legal a Ana Maria Braga, que a Ana Maria Braga é bonitinha, o Louro José é legal. Não, ela faz isso porque ela percebeu, estudando o comportamento de consumo da sociedade, que naquele horário, naqueles dias, quem estava em casa eram as mulheres, enquanto o marido ia trabalhar. Então, por que deixar uma atenção ociosa, se eu posso pegar essa atenção para mim e vender essa atenção? Porque onde está a atenção está o dinheiro. Então, hoje nós temos a oportunidade de ser donos de uma emissora de TV, que é isso aqui agora, tem 10 pessoas me assistindo. Grande beijo pra vocês, tá? 10 pessoas incríveis aqui, ó. Maravilha. Fica aqui, fica comigo até o final aqui. Caramba, 10 pessoas, Rodrigo. Bota 10 pessoas na sala aqui pra você ver. São 10 pessoas, cara. Então, quando poderia ter 1000 pessoas. Tem pessoas que tem um alcance de 1000, abrem uma live e tem 1000, 2000, 10 mil, 100 mil. E muitas vezes as 10 pessoas certas é o que faz toda a diferença pro seu negócio, pro que você quer alcançar. Se você tem clareza do alvo. Então, se você domina os princípios, pode vir a ferramenta que for, vai mudar Instagram, vai entrar TikTok, vai para YouTube, vai para não sei o que, vai para pererê, vai para... Você domina os princípios, cara. Então, independente de você procurar Rodrigo Fernandes, a Nova Oratória, busque se conectar com pessoas que se comunicam bem nessa década. A gente chegou na década dos comunicadores. Busque capacitar a sua oratória, busque se posicionar nas ferramentas digitais, desenvolva a mentalidade certa para você utilizar essas ferramentas como um canal de aquisição, transforme seguidor em dinheiro, cara. Porque onde está a atenção, está o dinheiro. Antigamente a gente tinha a panfletagem, a gente tinha os comerciais na TV, a gente tinha os comerciais em rádio. Só que isso sempre foi muito limitado para um dentista, para um advogado. Imagine vocês aqui divulgar o estúdio de vocês sem o digital hoje. Ia ser um sofrimento danado. Vocês iam concorrer aí com pessoas que com um lastro financeiro. Então a nova oratória, a nova comunicação, ela é democrática para quem se permite. Sim. Para quem se permite. Maravilha. Você acredita que o público percebe a diferença de um profissional, de uma pessoa que se comunica de uma forma mais estruturada, ou para eles tanto faz? Aonde? No digital, né? Dentro do ambiente digital. No digital, pouco importa o que você fala. Essa é a verdade. O que vai determinar no seu processo de comunicação digital é como você fala. Qual é a grande diferença, Rodrigo, da antiga oratória para a nova oratória? A antiga oratória, ela explorava a comunicação para as pessoas. Sim. Então você tinha os palcos, os púlpitos, o orador distante daquele público. A comunicação para as pessoas. Para isso, para você impactar, para você influenciar, você tinha que utilizar o tom mais grave, palavras mais rebuscadas. Sim. William Bonner. Não é isso? No cenário digital... pouco importa. O que vai importar é a sua capacidade de criar conexão com o seu público-alvo. Então, antiga oratória,
comunicação para as pessoas. Nova oratória, comunicação com as pessoas. Com as pessoas. É você construir esse senso de comunidade. É você estar dialogando com a sua tribo. É você se conectar com essas pessoas através do seu dia a dia, através das suas vulnerabilidades, através dos seus erros, através dos seus acertos, através da sua história. Sim. É por isso que os stories se chamam stories. Uhum. É verdade. Essa coisa da comunidade hoje é muito forte, né? Nas redes Sempre sociais. foi. E a construção disso. Sempre né? foi. No Facebook tem comunidade. Sim. No Orkut O tinha Orkut comunidade. começou com a comunidade, né? As tribos indígenas tinham comunidade. Então, desde a origem do ser humano, a comunidade é o que faz o ser humano ser humano. Quando você tem um ser humano que sai da comunidade, ele se perde. Uhum. Então, comunidade sempre vai ser, porque é princípio. O que muda é a ferramenta, é princípio. Princípio não muda. E o que você acredita que já falando aí um pouquinho também da comunicação magnética, né? O que a gente consegue, juntando aí com essa história de conectar as pessoas, o que dentro da nossa comunicação a gente pode transformar para atrair as pessoas? O que as pessoas estão buscando de um comunicador hoje? A minha crença, até pelo nome, é atrair. Atrair vem de atração. Atração é de justamente atrair a atenção. E para mim existem duas formas apenas de nós atrairmos a atenção das pessoas. Uhum. Ou pela dor ou pelo desejo. Uhum. Por quê? Você está preocupada com você. Você não está preocupada se o comunicador é Joel J por conta das tranças dele, da roupa que ele usa, se é Caio Carneiro, se é Pablo Marçal, se é Silvio Santos, se é... Você quer resolver o seu problema. Uhum. Resolve sua dor, te leva ao seu desejo, é ali que você vai ficar. Sim. Então, desenvolver uma comunicação magnética, né, ser magnético, nada mais é do que você usar os princípios. Emissor, mensagem, receptor. Dá foco no receptor. Uhum. Dá foco no alvo. Dialoga, trazendo as dores e desejos desse público-alvo. Existem 3 tipos de comunicação. A comunicação de atração, a comunicação de relacionamento, a comunicação de vendas. Normal, todo funil fala sobre Sim. isso. Atrair, reter, atrair, relacionar, vender. Atrair, reter, converter. Então, comunicação de atração, topo de funil, maravilha, dor e desejo. Perceba que o Reels, que tem mais alcance, que a comunicação de topo de funil é aquela que bate na dor, que bate no desejo. E conduz a pessoa até a solução. Comunicação de relacionamento, Rodrigo, então, é um jogo. Se você vê o próprio Instagram, ele está dentro desse jogo. Então, as próprias ferramentas do Instagram, elas têm comunicações diferentes para você utilizar. Sim. Então, tem muitas pessoas utilizando comunicação de stories no Reels. Utilizando comunicação de Reels no stories, porque não entende sobre isso, os 3 tipos de comunicação. Uhum. Entende? Então, comunicação de atração. Vou utilizar que ferramenta para poder me comunicar? Reels. Isso. Comunicação de relacionamento. Qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Os stories. Stories. E comunicação de vendas. Qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Aí, Direct. É lugar de vender. É o WhatsApp, é o lugar de vender. é a conversa direta. O lugar de vender não é no Reels, o lugar de vender não é nos Stories. Entende? Aí quando você vai, uma média das pessoas, Rodrigo, dentro de um funil de comunicação, quem são as pessoas que estão no topo do funil? Uma média de 80% das pessoas. Ou seja, onde você alcança a maior parte das pessoas. Onde é que você alcança a maior parte das pessoas? No Reels. 15% dessas pessoas, Rodrigo, você impacta através da comunicação de relacionamento. É quando você desce, você tem 50 mil seguidores. Nos stories dá uma média de 15%. Uhum. E por aí vai. Então a própria ferramenta de comunicação, que é o Instagram, ela utiliza desses princípios para manter a gente lá dentro. Uhum. É só a gente aprender com eles mesmos. O que você acha, falando aí um pouquinho mais sobre isso, tem muita gente que fala sobre a questão de criação de conteúdo, tem sido bem debatido hoje, né, sobre a história de criar o conteúdo, se eu preciso postar todos os dias, com relação à questão de presença digital. O que você acredita para a gente conseguir fazer realmente essa presença que atrai as pessoas? As pessoas precisam realmente postar todos os dias, tem que estar lá o tempo inteiro, ou fazer uma coisa mais estratégica? É relativo, né? Tem pessoas que no digital nem aparecem e fazem milhões de reais. Uhum. Tem pessoas que aparecem todo dia e não faz um centavo. Não é bem relativo, é você entender qual é o seu objetivo. E eu acredito que botar a cara é uma coisa que é para além dos benefícios profissionais, é um benefício de autodesenvolvimento mesmo. A pessoa que é posicionada no digital pode ter certeza que ela tem
um nível de autoconhecimento com ela. Porque para você justamente desbloquear e se expor, você precisa enfrentar muitos bloqueios, né? É verdade. Então, destravar e botar a cara é para além dos resultados profissionais, é uma coisa de desenvolvimento pessoal. Sim. Agora, se isso vai ser determinante para o resultado financeiro, aí vai depender justamente dos seus objetivos. O que é resultado financeiro? Às vezes a pessoa está numa fase que ganhar R$ 500 a mais por mês muda a vida dela. É o objetivo dela. É o objetivo dela. Tudo certo. Né? Tem profissionais que não botam a cara e mesmo assim utilizam funis ali para poder vender produtos e serviços no anônimo e também vende pra caramba e tá muito bem, tá tudo certo. Mas no final das contas todo mundo vai se direcionar a botar a cara. Sim. Justamente porque todos nós somos comunicadores e estamos chegando de maneira energética na era dos comunicadores. Então tá aflorando assim, ó. Tá todo mundo assim, eu tenho que falar, tenho que botar pra fora. Tá queimando em mim, tá queimando, tá ardendo em mim, tenho que botar pra fora. Porque está pegando instintivamente do ser humano essa necessidade de botar pra fora a mensagem que ele tem. Então a tendência é que todo mundo bote a cara por conta disso. E pra quem não se sente à vontade pra ficar diante da câmera, né? A gente sabe que é um grande bloqueio de muita gente. Porque sente que vai ser julgado, que sente medo do cancelamento, ou tem vergonha, enfim, uma série de fatores. O que, que você acha que é o primeiro passo pra pessoa mudar isso? Querer. Porque assim, tem pessoas assim, não gosto. Bom, não gostar é uma coisa, porque quantas coisas que você faz que você não gosta, mas faz. Então, você gosta de acordar cedo todo dia para ir trabalhar? Não, é porque faz. Então, não gostar não é o suficiente para não fazer. Então, a primeira coisa é a pessoa querer. Agora, esse querer, ele vem de uma tomada de consciência, de que aquilo de fato vai transformá-la, vai ser benéfico para ela. Então, se ela não entender que aquilo vai ser bom para ela e para as pessoas ao redor dela, ela não vai fazer. Infelizmente, a gente não foi realmente treinado para isso. Então, todos nós temos uma transformação em mãos. Então, quando você deixa de se posicionar, é uma atitude meio que egoísta. Sim. Né? Você está deixando de levar uma transformação para quem está procurando por ela. E o cenário digital, para mim, é isso. É o lugar que você conecta a sua transformação com pessoas que estão procurando por ela agora. Isso É igual o iFood. Você está com fome, você tem um restaurante lá. Você abre o digital, o iFood, uma plataforma que conecta você que está com fome com um restaurante que tem uma comida para te vender. Todo mundo ganha. Sim. Então tem pessoas agora procurando por você, Ana. Isso é muito poderoso, porque às vezes a gente não acredita que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. É claro. Então, Mesmo no final que das seja contas, num é sobre vídeo. entra na parte de psicologia, né? É sobre autoconfiança mesmo. Sim. A ausência de autoconfiança faz com que a gente não faça o que tem que ser feito. E isso é atrofiado também ao longo do nosso processo. É tirado da gente essa autoconfiança, porque aí entra em viés políticos, sociais, religiosos. Para doutrinar uma pessoa é muito mais fácil quando você tira dela o que ela tem de mais forte, que é acreditar nela mesma. Sim. Então, na maioria das vezes, a pessoa que está sofrendo por questões financeiras, emocionais, é porque está faltando nela essa autoconfiança, essa autoestima. Aí quando você coloca nessa pessoa novamente essa autoconfiança, essa autoestima, ninguém segura. Verdade. Ninguém segura. Ninguém segura uma pessoa segura. Ninguém segura uma pessoa segura. Então acaba que não é sobre oratória, sabe? No final das contas não é sobre oratória. Não é só oratória. Não é sobre oratória. Oratória, costumo dizer, a nossa qualidade e capacidade de falar com o público está diretamente ligada à nossa capacidade de falar com a gente mesmo. Sim. Então, pra mim hoje é muito tranquilo. Vou fazer um podcast lá, pô, legal, maravilha, tal. Minha mente tá treinada pra poder chegar aqui e só entregar mesmo. Falar do que você já, só falar. já vive, né? Se eu disser a você que eu peguei o roteiro pra poder ver assim, eu falei, cara, eu prefiro muito mais o flow, entendeu? Deixa fluir. Eu cheguei nesse momento. Sim. Tem uma palestra pra fazer, eu vou fazer slide aqui. Que slide, cara? Que slide, cara? Eu quero me conectar com a frequência daquelas pessoas que estão ali e com aquela conexão entregar para elas o que elas precisam, não o que eu quero entregar. Porque o comunicador que fica apenas focado no que ele quer entregar, ele tá focado no umbigo dele. Isso tem um prazo de validade, entendeu? Isso tem prazo de validade. Você perde a chance de se conectar realmente com as pessoas. Você pode se conectar, mas é passageiro. É. Sabe? Tem slide, passando slide ali e tal. Nada contra. Se você faz slide, você está nesse processo, continue. Mas vai exercitando tirar isso até para você criar uma performance de comunicação muito melhor. Né? Porque às vezes o slide te algema e te faz se sentir incapacitado de entregar aquilo. E se você esquecer uma vírgula, você já fica... Então se permita errar também, sabe? Se permita fazer fluir.
Tem algumas pessoas que têm um perfil um pouco mais, como é que a gente pode dizer, estruturado, né? Que precisa que as coisas sejam muito controladas dentro da caixinha, que se cair uma folha fora do lugar, ela não Exato. consegue mais seguir, né? Mas a gente sabe que a vida não é assim, a vida não Não é é. controlável, a gente não consegue controlar. Então, realmente é importante a gente desenvolver essa perspectiva de Deixar fluir, deixar né? fluir as O não coisas, né? planejado acaba sendo planejado às vezes. Hoje mesmo a gente tá aqui na metade do roteiro e já Já vi ali o horário, já preciso correr. viajou, né? Tem quanto tempo já? Já tem uns 40 minutos ali. Maravilha. Me diz uma coisa, falando aqui especificamente sobre a coisa das plataformas, né, e os formatos, você acha que o estilo de comunicação tem que ser adaptado para cada contexto? Isso é uma história que as pessoas falam muito. Acho que você falou um pouco sobre isso também, né? De se comunicar de forma diferente nos stories, no Reels, Claro. né? Por exemplo, a gente tá fazendo aqui a gravação de um podcast. A nossa forma de comunicar tem que ser diferente do que você simplesmente ligar o celular e gravar um vídeo para o seu público nos stories, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Eu não sou a melhor pessoa para poder falar o jeito certo de usar o YouTube, o jeito certo de usar o Spotify, o jeito certo. A minha principal plataforma hoje de comunicação é o Instagram. Justamente por ser a rede social mais consumida pelo brasileiro. Tenho planos agora de entrar no Spotify, até porque o Spotify tem crescido muito o consumo de conteúdo em áudio. Então, eu entendo que também é importante você estar lá. O mais importante de tudo é você justamente encontrar um cenário que você domine. Tem profissionais que dominaram o LinkedIn. Sim. E ali eles estão. O Instagram é fraquíssimo, mas no LinkedIn eles dominam e ganham muita grana e são autoridade e tá tudo certo. Então, no meu caso, eu pego o Instagram e falo, cara, vou espremer o Instagram aqui, fazer o que eu puder no Instagram para conseguir pensar em outras coisas também, YouTube, Spotify. Então, esse ano agora eu tô com meta, a Paloma tá sabendo ali. E quem manda é ela, a gente já falou, né? YouTube e Spotify. São duas plataformas que eu preciso estar porque é ponto de contato, né? Sim. Então a pessoa tá no Spotify, pô, quero escutar alguma coisa, pô, Rodrigo tá aqui. Pô, tô no Instagram, aí abre o Instagram, pô, Rodrigo tá no Stories. Pô, vou no YouTube, tá Rodrigo no... Não, peraí, pô, esse cara tem alguma coisa pra poder me ensinar aqui. É a estratégia das grandes marcas, é o omnichannel. Sim. Eu aprendi isso na Polishop também. A estratégia de expansão da Polishop, de tornar a marca conhecida, foi ser omnichannel, multicanal. Então ela vendia na internet, nas lojas, no telefone, na revista, no catálogo, onde você... Polishop. Rodrigo. É verdade. Rodrigo, eu queria agradecer muito Oba, o nosso papo. já acabou. Foi muito bom. Foi ótimo. Eu fiquei assim, em alguns momentos aqui, me tocou bastante sua trajetória de vida. Mas eu queria muito agradecer o nosso papo hoje aqui. Foi ótimo. Foi muito bom, realmente, né? E a gente quer deixar aí o convite para você que está começando digital, não sabe muito bem o que fazer. Entre em contato aqui com o Estúdio Cast, que nós temos aqui toda a ferramenta, o equipamento, a equipe, tudo aqui desenvolvido. Se você não sabe muito bem como falar, a gente tem aqui o serviço de entrevista, a gente vai te ajudar a desenvolver a sua rede social e o seu conteúdo para alcançar as pessoas que ele precisa alcançar, tá bom? É isso aí. Muito É isso obrigada, aí. Desde Rodrigo. já, parabéns também para vocês. E agradecer pela oportunidade. Vocês continuem nesse movimento, vocês continuem colocando para fora a mensagem de vocês. Começa a fazer uma troca entre vocês mesmos aqui, vocês entrevistar vocês, para vocês colocarem para fora o que vocês têm. É dessa forma que a gente vai transformar a nossa realidade. E se eu puder deixar uma mensagem para vocês e para todo mundo que está assistindo, a sua mensagem é maior que o mensageiro. A sua mensagem é maior que o mensageiro. Quando a gente trava para poder se comunicar, é porque a gente está colocando o mensageiro maior que a mensagem. Só que você tem para poder compartilhar é muito maior. Não deixa com que a vaidade impeça você de colocar para fora o que você tem, porque tem pessoas esperando por você. Maravilha, muito Maravilha? bom. Obrigada, Foi de bola. viu? Foi e ótimo. você, até a próxima. Um Show. abraço.